Que Deus abençoe a todos aí. Vamos ler a palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 2, dos versos 3 a 11. Primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2. Estamos na sequência do nosso estudo bíblico aí, né? Capítulo 2, de 3 a 11. Se você tiver uma Bíblia aí perto, acompanhe a leitura conosco aí nessa noite. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Que coisa extraordinária esse texto do apóstolo João aos nossos corações, irmãos. Esse texto nos chama a reflexão nesta noite sobre a identidade do verdadeiro cristão. Ou seja, como nós podemos saber se alguém é um cristão verdadeiro ou não, se uma pessoa é uma pessoa cristã verdadeira ou não. O apóstolo João, nessa parte da sua carta, ele nos dá pelo menos duas pistas. Em toda a sua carta ele vai apresentar 3 pistas, ou 3 marcas, ou 3 provas de um verdadeiro cristão. Mas nessa parte que nós lemos, nós vamos aprender pelo menos 2 coisas ou 2 marcas sobre o verdadeiro cristão, ou a identidade do verdadeiro cristão. Nós vimos nos estudos anteriores que no primeiro capítulo da carta, o apóstolo João primeiro falou sobre as marcas de um falso cristão. Nós vimos aqui na semana passada ele dizendo que o falso cristão é aquele que tenta enganar os outros, aquele que tenta enganar a si mesmo e aquele que tenta enganar a Deus. Mas agora, nos versos de 3 a 11 de 1 João 2, o apóstolo João apresenta 3 marcas ou 3 provas. Aliás, nesse texto, 2 provas. Em toda a sua carta, ele apresenta 3 provas do verdadeiro cristão. Vamos imaginar quais são os critérios que João utilizou para identificar se uma pessoa é ou não é um verdadeiro cristão. Irmãos, há tantas igrejas pelo mundo afora, vocês sabem disso, e a cada vez vão se aumentando cada vez mais o seu número. Só no Brasil, já se diz aí que há em torno de 60 milhões de crentes no Brasil.
o que significa mais de 1/4 da população brasileira. E o que mais me estranha em tudo isso, irmãos, é que, como dizia, ou como eu já disse, né? Eu acho que ele ainda continua dizendo isso, nosso irmão Samuel Herrera, ele diz, já disse aqui pessoalmente num dos nossos cultos, né? Alguma coisa está errada nessa identidade cristã. Por quê? Se temos assim de fato um número tão grande de cristãos no Brasil, pelo menos duas coisas deveriam estar acontecendo: ou uma grande perseguição contra a Igreja de Jesus, ou um grande avivamento, de modo que até as estruturas políticas e econômicas do país fossem sacudidas. E eu creio que ainda é muito precoce dizer que o que está acontecendo no Brasil seja o surgimento dessas duas marcas ou dessas duas evidências. Mas é bom estarmos observando o que está acontecendo ao nosso redor, ou que tipo de contribuição que nós mesmos estamos dando para que, de fato, a verdadeira identidade do cristão seja manifesta em nossa nação, né? Porque agora ninguém pode dizer de perseguição especificamente, embora surja um caso ou outro esporadicamente, porque na verdade tudo parou. Não foi só uma manifestação contra a igreja especificamente. E se houvesse também alguma coisa, alguma artimanha planejada ou programada contra a igreja, eu quero dizer que essa artimanha fracassou, porque a igreja não são os templos. A igreja são as pessoas. Ao invés de termos um grupo de pessoas ali apenas num lugar, essa igreja se multiplicou em muitos lares pelo Brasil e pelo mundo afora. Muitas pessoas, famílias se tornaram pequenas igrejas, louvando e adorando ao Senhor. Então, é uma coisa para nós estarmos pensando nessa noite. Por quê? Olha só, que além dessa marca de alguns dizerem que temos em torno de 60 milhões de crentes no Brasil, que daria em torno de mais um pouco do que 1/4 da população brasileira, ainda há outros dados de pesquisa que dizem que para cada crente firme na fé, exista um crente desviado. Ou seja, mais 1/4 da população, o que tem algum tipo de contato com o Evangelho. Ou seja, no mínimo 50% da população brasileira já teve algum tipo de contato com o Evangelho, ou sem contar com os que rejeitam, né? Isso sem contar com os que rejeitam o Evangelho ou a palavra de Deus. E eu fico pensando, irmãos, que num ambiente assim tão diversificado, de tantas igrejas, com tão variadas práticas e doutrinas, como é que João, ou o que João pode nos ensinar a respeito do verdadeiro cristão? Como separar o verdadeiro do falso? Como separar o joio do trigo? Quais são os critérios que definem se uma pessoa se converteu de verdade ou não? O João, em toda a sua carta, como eu já disse, ele vai apresentar 3 marcas ou 3 provas de que houve de fato uma verdadeira conversão. João apresenta em primeira mão uma prova moral. O que seria essa prova moral da identidade do verdadeiro cristão? É a capacidade para obedecer às leis de Deus, ou a palavra de Deus. É o que nós chamamos de obediência. Verdadeira conversão é pautada pela obediência à palavra de Deus. Crente que não obedece à palavra de Deus não está dando sinais de verdadeira conversão.
Esse é o primeiro ponto que João trabalha aqui, dos versos de 3 a 11. Depois João nos apresenta uma prova relacional, que se o tempo nos permitir, vamos ver ainda essa noite aqui, que é o amor que devemos ter de uns para com os outros, como prova do nosso amor a Deus. Isso é que é prova relacional. Eu provo que eu amo a Deus, eu provo que sou verdadeiro cristão, se eu de fato amo os meus irmãos, ou amo o meu próximo. E um pouco mais adiante, que não é o assunto de hoje, mas só para que você tome conhecimento da terceira prova, ou terceira marca do verdadeiro cristão, que é a prova doutrinária, que João vai chamar de verdadeira fé em Cristo, e somente em Cristo. É aquilo que os reformadores defenderam com muita firmeza: sola fide e solus Christo. Então, só recapitulando, as três provas, ou as três marcas de um verdadeiro cristão, ou de uma verdadeira conversão. Primeiro, a prova moral, capacidade para obedecer a palavra de Deus, obediência. Crente convertido é crente que obedece a palavra de Deus. Segundo, a prova relacional, que é provamos o nosso amor a Deus, amando-nos uns aos outros. E em terceiro lugar, a prova doutrinária, uma fé verdadeira em Cristo e somente em Cristo. É o que os reformadores chamaram de sola fide e solus Christo. Portanto, amados, em qualquer uma dessas circunstâncias apresentadas por João, exatamente, se não obedece, não é de Cristo. A própria Bíblia afirma isso aí. Nós lemos ainda há pouco no Evangelho, na primeira carta de João, capítulo 2, de 3 a 11. Cristo é o nosso modelo, é o padrão pelo qual podemos avaliar a vida de um cristão. Temos que ser, temos que andar, temos que falar, temos que amar, enfim, temos que viver como ele viveu. Irmãos, é lógico que nós não alcançamos nesse corpo mortal a perfeição. Isso é lógico, isso é muito evidente para nós. Mas ela deve ser o nosso alvo constante. Cristo deve ser o nosso alvo. Ou como no dizer de Calvino, ele diz que João se refere aos cristãos como aqueles que lutam de acordo com a capacidade, da fraqueza humana para formar sua vida na obediência a Deus. É a nossa luta. E é esse texto que nós lemos de 3 a 11, primeiro de 3 a 6, 1 João capítulo 2, de 3 a 6, João fala sobre obediência como a prova verdadeira de que nós conhecemos a Deus. João chega a dizer que quem não obedece não conhece a Deus. Ou seja, comunhão e conhecimento de Deus se pratica ao mesmo tempo. São dois lados da mesma moeda. Agostinho, no seu livro Confissões, ele afirmou: Deus nos criou para Ele, e nossa alma não encontrará repouso até descansarmos nele. Irmão, no primeiro século as pessoas buscavam conhecimento de Deus pelo menos por três maneiras distintas. Duas delas estavam totalmente equivocadas. Os gregos, por exemplo, pensavam que podia conhecer a Deus por intermédio da razão. Por isso que João combateu tão fortemente, tão enfaticamente o gnosticismo, os falsos mestres que desprezavam os cristãos, dizendo que os cristãos eram ignorantes quanto à cultura e quanto às ciências, e por isso se achavam superiores aos crentes.
eles defendiam que as pessoas só poderiam chegar ao conhecimento de Deus pela razão, pelo intelecto, e por isso desprezavam todo conhecimento bíblico. Achavam que para ser cristão não precisava ter uma conduta, um comportamento pautado pela palavra de Deus. E é essa praga que tem sido semeada em nossos dias, pregada em nossos dias pelo humanismo e pelo liberalismo teológico em nossos dias, tem afetado a tantos. Uma outra visão também dos gregos, na mesma proporção, um outro grupo defendia que o conhecimento de Deus viria por meio da emoção. Daí o surgimento das religiões de mistério na antiga Grécia, dando uma forte ênfase à questão emocional e mística. Suas cerimônias, seus rituais eram recheados de emocionalismo, de êxtase. Tudo era programado para que a emoção se despertasse. Uma iluminação sutil, uma música sensual, afinal eles acreditavam nas prostitutas cultuais. Alguns templos reservavam a participação das prostitutas cultuais. Então deveria ter uma música sensual, uma música que mexesse com as emoções, que mexesse com o corpo daqueles que presenciassem ou participassem dos seus cultos. Havia muito incenso perfumado, uma liturgia agradável, tudo favorecendo para que as pessoas entrassem em transe. Só acreditavam que alguém tinha uma experiência com Deus se as pessoas sentissem alguma manifestação no corpo ou na alma. A proposta principal dos gregos, que eram defensores do conhecimento de Deus por meio da emoção, a proposta principal deles não era que as pessoas conhecessem a Deus. Elas queriam que as pessoas simplesmente sentissem Deus. As pessoas eram arrebatadas emocionalmente. E para elas o importante era sentir. E não havia necessidade específica de conhecer sobre Deus. Simplesmente experimentar em seu corpo, em sua alma, algumas fortes emoções. Ainda hoje, irmãos, essa tendência está em alta em nossos dias. O evangelicalismo brasileiro, ele tem marcas fortes desse misticismo grego. Para muitos é mais importante experiências, independentemente do conhecimento, do que qualquer outra coisa. Infelizmente essa que é a verdade. Se falam tanto em relacionamento com Deus, mas relacionamento sem embasamento nas escrituras sagradas. É só baseado em sentimento e emoções. Não querem saber, querem sentir, mesmo que isso esteja contrariando a palavra de Deus, mesmo que isso esteja indo na contramão daquilo que a Bíblia ensina. Amados, amadas, Deus não precisa das nossas emoções, Deus não precisa dos nossos sentidos para se manifestar. Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele nos conhece por dentro e por fora, sabe quando as nossas emoções são verdadeiras ou quando elas são fabricadas ou promovidas por intervenções humanas ou por nossas próprias intervenções. Deus sabe de todas as coisas. O nosso Deus não pode ser manipulado pelos nossos sentimentos nem pelas nossas emoções. Embora eles sejam importantes, mas eles não devem ser a razão de ser do nosso culto e da nossa experiência religiosa. E ainda há um terceiro tipo de conhecimento, que é o mais coerente, poderíamos dizer assim, que é o conhecimento por meio da própria revelação divina. Ou seja, só podemos conhecer a Deus por meio daquilo que Ele mesmo revelou, principalmente em seu Filho Jesus Cristo. Hebreus 1:1 fala sobre isso. Havendo Deus outrora ou antigamente falado aos nossos pais pelos profetas,
por sonhos, por visões, nos últimos tempos nos tem falado por meio do seu Filho Jesus Cristo. Logo que Pedro confessou que Jesus era o Filho do Deus vivo, o próprio Jesus interrompeu aquela declaração de Pedro para dizer a ele: olha, Pedro, isso não veio de você, não foi a carne, não foi o sangue que te revelou, foi dado por meu Pai. Você não teria condições de fazer tamanha revelação se não fosse dado pelo meu Pai. Mateus capítulo 16, versículo 17. Bem, depois dessa devida explicação, vejamos o que João vai nos dizer, irmãos, a respeito do caráter dessa obediência, como prova do nosso conhecimento a Deus ou como instrumento para esse conhecimento de Deus. Pelo menos 4 pontos precisam ser frisados por nós aqui essa noite a respeito desse conhecimento ou dessa obediência. A primeira coisa que João fala no verso 3 de 1 João 2, que o conhecimento de Deus é provado por meio da obediência. Olha só o que diz o versículo: sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Guardar aqui, irmãos, não é pegar o mandamento e colocar numa gaveta, colocar num baú, guardar dentro do guarda-roupa, colocar dentro de um cofre. Não, guardar aqui significa disposição para obedecer. É aquilo que o salmista, no Salmo 119, verso 11, afirma: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É um guardar para sermos lembrados de que devemos obediência ao nosso Deus. Então, não é conhecer nas Escrituras, e especialmente em João, aqui não significa um conhecimento, aqui não é um conhecimento intelectual, um conhecimento teórico, mas é um conhecimento experimental, é no coração. É guardar a palavra no coração para que ela esteja disponível. É você aumentar suas reservas interiores para, na hora da tentação, você saber como se defender com a graça de Deus. O que João está querendo nos dizer, amados, aqui é que nenhum conhecimento é verdadeiro se não for transformador. Em outras palavras, é impossível alguém ter tido um encontro com Jesus e não ter sido transformado. Se alguém diz que teve um encontro com Jesus e não teve a sua vida transformada, pode-se duvidar dessa experiência. Com certeza. É lógico que a conversão, a justificação ela é imediata, ela é um ato, mas a santificação é um processo. Você vai dia após dia sendo transformado, a Bíblia diz, de glória em glória, em santidade, até que você chegue à estatura de varão perfeito. Quem é o varão perfeito? É Jesus. Jesus é o varão perfeito. Então, amados, de acordo com a palavra de Deus, ali em Tito, por exemplo, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que a experiência cristã de alguém só tem validade se a sua vida moral for transformada. E aí nos chama a atenção esse texto, porque quantas vezes nós caímos, quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós deixamos de obedecer o princípio bíblico e colocamos o Evangelho de Cristo, o nosso conhecimento de Deus, em segundo plano. Porque se não estamos obedecendo, estamos desprezando o conhecimento de Deus. Não conhecemos a Deus pelo tanto de informações que nós temos na mente, mas pelo grau de informações. Aliás, não é pelo grau de informações que temos na mente, mas pelo grau de obediência que nós manifestamos na nossa vida. As palavras de um homem só podem ser provadas por suas obras. Alguém que diz que se arrependeu só pode provar que se arrependeu se provar com a sua própria vida, com a sua própria experiência. E isso leva tempo. E isso leva tempo para que as suas obras
revelem o caráter das suas decisões e das suas escolhas e da sua obediência. Se a sua vida, se a minha vida contradiz as minhas palavras, o meu conhecimento de Deus está limitado, está prejudicado. João declara então nesse primeiro versículo que um verdadeiro conhecimento de Deus que não resulte em obediência está completamente equivocado. Está completamente equivocado. Conhecer a Deus é experimentar o amor de Cristo e devolver esse amor a Ele em obediência. Ele diz lá em João capítulo 14, versículo 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então guarde bem isso: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. É por isso que muitas vezes nós perdemos tantas manifestações de Cristo em nossa vida, por não estarmos vivendo na obediência da sua palavra. Um comentarista chamado Warren Wiersbe, ele diz que a obediência pode ter 3 motivações: obedecemos porque somos obrigados, ou obedecemos porque precisamos, ou obedecemos porque queremos obedecer. O escravo, por exemplo, o escravo obedece porque ele é obrigado a obedecer, senão ele vai ser castigado. O empregado obedece o seu patrão porque ele precisa do emprego. Ele pode até não gostar do seu trabalho, mas ele sabe que precisa do seu salário no final do mês, então ele precisa obedecer, pois tem que alimentar a sua família, tem que cuidar da sua família. Mas o cristão deve obedecer ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial, por querer, por vontade, por desejar ter um relacionamento de amor com Deus. Foi o que Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, verso 15. A segunda coisa que chama-nos a atenção nesta noite, irmãos, aqui no versículo 4 de 1 João capítulo 2, o que João está querendo nos ensinar aqui é que a inconstância moral revela pouco ou nenhum conhecimento de Deus. Olha o que diz o versículo: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Irmãos, não tem que ser necessariamente, ou não é necessariamente que o crente, quando ele peca, quando ele cai, que ele é um mentiroso, quanto mais que vai ser sempre mentiroso na sua vida. Mas pelo menos naquele momento da sua queda, ele está agindo como mentiroso, porque ele está em oposição com o que ele recebeu, com o que ele conheceu da sua palavra. Ele não é um mentiroso por natureza, mas é um mentiroso por prática, porque está praticando algo que não condiz com a sua identidade cristã. E o pior dos enganos é o auto-engano, e todos nós estamos sujeitos a isso. Às vezes nos preocupamos com os maiores pecados e nos esquecemos das pequenas coisas que vão nos minando, e são essas pequenas coisas que depois nos levam aos grandes pecados, porque o pecado é muito sutil. Se você é um cristão verdadeiro, na pior das hipóteses, você precisa ficar chocado, aterrorizado, preocupado com o seu pecado. O seu pecado deve incomodar você, deve incomodar a mim, deve incomodar a nós, até que nos arrependamos, até que confessemos os nossos pecados, até que apresentemos uma mudança de vida. O que não é normal para o cristão é acomodar no seu pecado. Jamais poderemos nos acomodar em nossos pecados. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitos milagres ou maravilhas. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, ser cristão em obediência a Cristo requer que você seja conhecido de Cristo. Não basta só você conhecer a Cristo, você precisa ser conhecido de Cristo. Cristo precisa conhecer você, conhecer a sua vida, conhecer as suas práticas. Ou seja, Ele conhece nosso coração, sabe se nós estamos falando só da boca para fora ou se a nossa vida de fato está arrependida e sincera diante dele. Professar com os lábios e negar com a vida é talvez o mais terrível dos enganos. A terceira coisa que nós podemos destacar está no verso 5. Só podemos saber se Deus está em nós e se nós estamos nele por meio da obediência. É isso que João está dizendo aqui. Vou dizer de novo. Só podemos saber se Deus está em nós ou se nós estamos nele pela obediência. A obediência é o aferidor de medidas. A obediência ela é o termômetro da nossa intimidade, do nosso relacionamento com Deus. Olha o que diz o verso 5 aí, 1 João capítulo 2, versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Ou seja, o amor de Deus por nós é aperfeiçoado por meio da obediência à palavra. O nosso amor por Deus é demonstrado pela maneira como nós obedecemos a sua palavra. Como é que podemos saber que estamos nele? João responde. No capítulo 2, versículo 5, ele diz: quando estamos nele. No versículo 6 ele diz: quando permanecemos nele. E ainda no versículo 6 diz que andamos assim como ele andou. Assim como ele andou. Então, um comentarista chamado John Stott, falando sobre esse texto, ele diz que o verdadeiro amor a Deus se expressa não em linguagem sentimental, não é mandando beijinhos para Deus, não é dizendo Deus eu te amo, né? Como muitas canções, a gente às vezes canta da boca para fora tantas canções. A gente fala para Deus que tudo entrega a Ele. A gente fala para Deus que a gente abre mão dos sonhos, abre mão de tudo por causa dEle. E às vezes isso não corresponde com a nossa verdade, com o nosso relacionamento sincero e verdadeiro com Ele. Então por isso que John Stott diz que o verdadeiro amor a Deus se expressa não em linguagem sentimental ou numa experiência mística, mas ensina uma obediência moral, num comportamento sincero. A prova do amor é a lealdade. Não adianta tentar diminuir essa verdade. A lealdade é a maior prova de amor. Todas as vezes que a Bíblia, no Velho Testamento principalmente, menciona o amor de Deus por nós, ela coloca o adjetivo nesse amor, diz o amor leal de Deus. E acho que precisamos aprender um pouco mais sobre isso, sobre lealdade, sobre o amor leal de Deus. Temos muitas dificuldades. E essa verdade em relação a Deus, nosso relacionamento com Deus, deve ser uma verdade no nosso relacionamento familiar, na igreja, com as outras pessoas de um modo geral. Precisamos falar a verdade, mas tem que ser falada com amor, o tempo todo com amor. E a quarta coisa que aprendemos com João, aqui na sua
na sua carta, no segundo capítulo da sua primeira carta, no verso 6, sobre a obediência. Nós estamos falando aqui de marcas do verdadeiro cristão, e essa é a primeira marca do verdadeiro cristão, a obediência. Aí João diz que a obediência será evidenciada se estivermos imitando a Cristo. A nossa imitação de Cristo é a prova de que pertencemos a Ele ou não. Olha o que João está dizendo aí no verso 6. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Ou seja, Cristo não é apenas o nosso mestre, Cristo também é o nosso exemplo. Cristo é o exemplo. Qualquer pessoa que diga que é cristão deve viver como Jesus viveu. O apóstolo Pedro, falando sobre isso na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 21, ele diz: porque para isto fostes chamado, pois Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ou então aquilo que João também, o próprio João diz em 1 João 3,16. Todo mundo conhece João 3,16 de cor, mas 1 João 3,16 não é interessante para nós conhecermos de cor, na verdade, porque fala dessa nossa imitação de Cristo. Olha só o que diz 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Irmãos, há uma tradução chamada tradução Phillips, que ela deixa mais claro ainda. Ela diz assim: a vida daquele que professa viver em Deus deve produzir perfeitamente o caráter de Cristo. Precisamos andar como ele andou. Como é que Cristo andou? Você sabe como é que Cristo andou? Ele andou pautado a sua vida pela humildade. Se não estamos sendo humildes, não estamos andando como ele andou. A Bíblia diz que ele esvaziou-se a si mesmo, andou em total submissão ao Pai. Nós estamos em total submissão a Deus? A Bíblia diz que ele se entregou a si mesmo. O que nós estamos entregando de nós mesmos no reino de Deus? Olha só, ele andou por toda parte, irmãos, fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo, libertando os cativos, né? Amando as pessoas verdadeiramente. Ele andou em amor, perdoou até os seus algozes, seus malfeitores. É assim que nós devemos andar e viver. Um comentarista chamado William Barclay disse o seguinte: o cristianismo é a religião que oferece o maior privilégio e também a maior obrigação. No cristianismo, o esforço intelectual e a experiência emocional não são descuidados. Longe disso. Deve, contudo, combinar-se na frutificação de uma ação moral, ou seja, no comportamento. John Stott, em outras palavras mais simples, falou a mesma coisa. Ele disse: não podemos pretender permanecer nele, a menos que nos comportemos como ele. Então essa é a primeira marca, essa é a primeira característica do verdadeiro cristão, é a obediência. O quanto você está pronto, o quanto você está disposto a obedecer. Há um preço para se pagar, para se obedecer. A salvação é pela graça, mas o discipulado é pela obediência. Vou repetir: a salvação é pela graça, mas o discipulado é pela obediência. E a obediência, Jesus diz, quando chama as pessoas para serem seus discípulos, diz que a obediência começa pela negação do eu, pela morte do eu. Então não há obediência sem o sacrifício ou sem a morte do eu.
Então a primeira característica, a primeira marca de um verdadeiro cristão é a obediência. Indo na sequência aí dos versos 7 a 11, acho que o tempo nos dá para dar uma pincelada. Na próxima semana a gente volta nesse assunto, mas dá para pensar um pouquinho dos versos 7 a 11 que o amor é a maior manifestação da obediência e da verdadeira fé. Se por um lado a obediência é a marca inicial do discipulado, por outro lado o amor é a manifestação dessa obediência e de uma verdadeira fé em Jesus. Se por um lado a obediência é a prova moral que identifica o verdadeiro cristão, por outro lado o amor é a prova relacional. Então João faz uma transição da prova moral para a prova relacional. Ou seja, eu aprendi, eu estou acertado em minha mente, em meu coração, de que eu tenho que obedecer. Então agora eu tenho que pôr em prática esse ensinamento que eu recebi do Senhor. Eu tenho que colocar em prática agora. Esse é o segundo chamado, ou a segunda característica do cristão. Então olha só, João nos primeiros versículos, aí, versículos 7 e 8, é bem interessante a abordagem que João faz, irmãos. Olha o que ele diz: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. O que João está querendo dizer com tudo isso aqui, irmãos? João está querendo nos ensinar que o amor, ainda que velho na sua prescrição, deve ser sempre renovado com as nossas práticas. Vou repetir: o amor, ainda que velho na sua prescrição, deve ser sempre renovado com as nossas práticas. Irmãos, o amor entre os irmãos é parte integrante da mensagem original recebida pelos cristãos. João está dizendo: eu não estou inventando nada, só estou mostrando a vocês que esse amor que foi pregado a vocês tem que ser provado, tem que ser praticado. Os hereges estavam achando que João estava inventando uma nova doutrina. Então João se levanta para dizer que isso não é mandamento novo, não é um mandamento antigo. Mas ele diz aqui: mas vocês, o que o mandamento está dizendo aqui é que aquilo que é verdadeiro nele e também em vocês. Nele quem? Em Cristo, e também em vocês que praticam o ensinamento de Cristo. O mandamento de amar o próximo é antigo, está na lei. Levítico capítulo 19, versículo 18: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas no entanto, Jesus revestiu esse mandamento de um significado poderoso. Em João capítulo 13, versículo 35, ele diz: se vós não amardes, ou se vós amardes uns aos outros, só assim eles vão saber, vão conhecer que Deus me enviou. Ou seja, a forma do mundo conhecer que Jesus foi enviado por Deus é através do amor que nós temos de uns para com os outros. Então a vida cristã, irmãos, ela é marcada por esse amor, por esse mandamento do amor, por novos começos, instigados pelo desafio sempre novo de amar uns aos outros como Cristo amou. A doutrina do amor é antiga, mas a prática do amor tem que ser aperfeiçoada a cada dia por nós. Cristo é o modelo de aperfeiçoamento do amor, e devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. A Bíblia diz: na época do Novo Testamento, Jesus deu um novo significado, como eu já disse,
Mas esse amor é apresentado por Paulo, aliás, por Pedro, por João, perdão, mas também foi antes apresentado por Paulo, né? Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 18 e 19, João falou sobre as dimensões extravagantes do amor de Deus. Ele disse que nós fôssemos, que o desejo dele, que ele orou para que nós fôssemos capazes de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a profundidade e a altura. Conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que estivéssemos cheios de toda a plenitude de Deus. Então, Paulo fala sobre largura, comprimento, profundidade, altura. João vai falar conosco sobre profundidade, largura e também altura. Extensão ou largura, mesma coisa. Por quê? Porque Jesus redefiniu o próximo, nos instigando e nos instruindo para amar até os inimigos. Isso é extensão do amor que João está nos ensinando. Quando ele fala de profundidade, ele está dizendo de que devemos amar como ele nos amou, um amor profundo, um amor igual, um amor semelhante, um amor que não é um mero sentimento, que é provado pelas nossas ações. E na altura, João está querendo dizer no nosso relacionamento com Deus, né, da nossa experiência que nós temos com Ele. Andar em amor, ele equipara-se a andar na luz. Quando conhecemos a Deus, nos tornamos filhos da luz. E na vida cristã, as trevas vão se dissipando, as trevas vão sendo derrotadas à medida que nós vamos amando uns aos outros. A vida cristã, irmãos, é esse viver em Cristo permanente. É esse viver permanente em Cristo. Todos os dias somos chamados a viver em Cristo, e para Cristo, e por Cristo. Na semana que vem, se Deus assim nos permitir, nós voltamos aqui nesse ponto, né, do verso 8 e 9 de primeira carta de João, capítulo 2. Para a gente não fazer corrida esse estudo aqui, a gente volta nesse ponto aqui, no amor como a segunda marca, ou o segundo ponto característico de um verdadeiro cristão, ou da identidade do verdadeiro cristão. Espero que isso tenha ajudado você essa noite, que de alguma forma a sua vida tenha sido edificada, e que Deus tenha sido glorificado na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas nessa noite, e tudo tenha sido feito para a glória dele.